Campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Dando continuidade à evolução planetária, dos movimentos geológicos, né? A gente vê na coluna geológica desses últimos 570 milhões de anos, várias divisões. Nessa última coluna da direita, a gente vê várias divisões, né? São mais de 70 divisões. Cada divisãozinha dessa de tempo representa uma alteração no ambiente geológico da Terra. Elas são marcadas por sedimentos, né, rochas diferentes, né, e por fósseis diferentes. Ou seja, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma mudança geológica. Essa mudança geológica impacta o meio ambiente, muda, né, o ambiente geológico, os animais morrem, eles não estão adaptados àquelas condições, muitos morrem, animais e plantas, outros se modificam, outras espécies começam a se proliferar, que já existiam, e aí muda então o pacote de sedimentos e de fósseis que estão ali, né? Os seres vivos, né, eles se modificam. Então esse processo é acompanhado então de uma modificação dos seres. Eles são pressionados a mudar. Como é que isso acontece? É uma grande crise, né? Uma espécie ela se torna dominante. Quando ela se torna dominante, ela encontra condições ambientais muito favoráveis para ela. Então ela começa a se proliferar muito, os animais vão crescendo, porque eles têm alimentação muito farta, as condições ambientais, a temperatura, né, de clima são favoráveis àquela espécie, então ela cresce muito, ela se torna dominadora, né, normalmente ela começa a causar impacto, né, no sistema, oprimindo as outras espécies que não conseguem se desenvolver ali, né. Então há um processo que seria um gigantismo, né, não só o gigantismo em termos de tamanho dos bichos, né, isso realmente acontece, mas gigantismo em termos de que ele começa, aquela sociedade, aquela comunidade de animais começa a tomar conta de tudo, né, como está acontecendo com a humanidade hoje, né, a humanidade está nesse processo. A análise da humanidade depois a gente vai fazer com mais detalhe. Então, aí nesse momento, como que chegou no final do ano, as coisas são sincronizadas, e aí é sincronizado com as mudanças planetárias, né, geológicas, né, às vezes tem fatores externos, né, como asteroides e mudanças, né, na atividade solar e outras coisas mais, né, que fazem então com que o ambiente se modifique. E aí aquela espécie, como ela está acomodada, esse é um grande ponto importante, ela está acomodada porque a situação externa é muito favorável, é muito cômoda, tem comida à vontade, o clima é bom, tudo está fácil, então ela se acomoda naquele meio. Então quando as condições mudam, elas não estão mais, elas perderam a capacidade de se adaptar, né? Porque elas se acomodaram, e aí elas sucumbem. É a hora que vem aqueles seres que estão, vamos dizer, lá, que não conseguiam se desenvolver antes, porque as condições não eram muito favoráveis, os outros eram muito mais fortes, os que dominavam eram muito mais fortes e competitivos, então eles não conseguiam subir. E aí esses pequenos animais conseguem então se desenvolver. Isso normalmente é acompanhado de mudanças genéticas, né? Quando uma espécie some, muitos seres daquela espécie, né, sofrem mutações genéticas e às vezes desenvolvem uma outra espécie. Às vezes ela desaparece por completo, aquelas espécies, mas às vezes elas se modificam geneticamente e vão dar origem a uma outra espécie mais evoluída.
né, que vai estar adaptada às novas condições ambientais. Então, o processo sempre é, né, de uma nova adaptação às condições que estão mudando. Há um movimento evolutivo do planeta puxando em uma determinada direção, e aí ele vai mudando as condições ambientais, as condições geológicas, e forçando os seres para que eles se adaptem. Aqueles que conseguem, bem, os que não conseguem, sucumbem. Né? A mudança do código genético ela não é simplesmente uma coisa aleatória, né, um mero acaso. Há muitas pessoas hoje estudando o código genético, né, e já se entende esses mecanismos de transformação corpórea já há milênios. Os orientais sabem que a mente, o que você pensa, o que você sente e as suas energias, e como você trabalha as suas energias, isso interfere no seu código genético. Você pode alterar o seu código genético a partir do pensar, do sentir e da manipulação de energia. Hoje há pessoas fazendo experiências com energia, com laser, que é energia, né, para modificar os códigos genéticos. Né? Eles são suscetíveis a serem alterados pela energia, pelo pensamento. Então, o ser, quando mudou aquelas condições, os seres, né, sob pressão, eles começam a pensar, a sentir e a agir de uma outra forma. Né? Quando há esse movimento, né, evolutivo de transformação dentro daquele ser, ele então começa a reagir e a buscar uma adaptação às novas condições. Isso então é o que leva ao processo evolutivo, que leva à modificação. As crises, elas não são sacanas, elas não estão aqui para simplesmente prejudicar os seres. Né? Elas são um mecanismo que o universo tem para forçar o ser para ele sair do comodismo e evoluir. Quando os seres se dedicam à evolução, quando chega no momento da crise, aquilo não é crise para ele. Ele já está pronto para aquela transformação. É como na escola. Quando chega na prova final, para um bom aluno, é tranquilo. Ele vai lá e faz a prova e sabe que vai passar, porque ele sabe a matéria. Para o mau aluno é uma crise, é um desespero. Ele vai chegar lá e não sabe nada, risco de tomar bomba. Né? Então, quando a gente começa a se trabalhar internamente, trabalhar a consciência, mudar o nosso padrão de pensar, de sentir, e começa a trabalhar as nossas bioenergias, né, a gente começa a se transformar. E é isso que o planeta está pedindo agora, que as pessoas façam um processo de transformação. Né? Esses processos geológicos eles já estão acontecendo. O que está acontecendo aí no nosso planeta hoje é o início de um processo de movimentação geológica grande. Né? A comunidade geológica não se manifesta, né, claramente nesse sentido, né? mas o que está acontecendo aí? Redução, né, do campo magnético da Terra, né, movimentação dos polos mais do que o normal, né, muitas mudanças climáticas, né, aumento da atividade vulcânica. Né, se você for acompanhar, você vai ver que tem anos aí que a atividade vulcânica tem aumentado bastante. Então essas coisas são os indícios de que o planeta está num processo de modificação geológica. Né? Obviamente que é muito difícil para os parâmetros da ciência você conseguir realmente quantificar isso. Né? É um pouco difícil. Né? Mas quando você começa a abrir sua percepção, você consegue perceber essas coisas como elas estão acontecendo. Não é questão de simplesmente você acreditar. Né? Você percebe. Né? No nível energético a nossa mente se amplia e você começa a perceber coisas, né, do plano sutil, começa a ter muita informação, né, porque sua mente começa a trabalhar num outro nível. Né? Então é possível que a gente desenvolva, né, a nossa habilidade de percepção sutil juntamente com a nossa capacidade intelectual. Né? As duas coisas precisam ser desenvolvidas juntas. Né? O desenvolvimento nosso intelectual a partir de agora, ele precisa, né,
dessa união entre a percepção sutil e o pensamento racional analítico, né? Porque ele sozinho, o racional analítico, sozinho, ele está nos levando para um beco sem saída, né? Para uma grande crise. Né, obviamente que está tudo de acordo com o processo evolutivo. Você chega no final, foi pressionado, chegou no limite, agora você precisa desenvolver o outro aspecto, né? O aspecto yang da mente é o aspecto racional, o aspecto intuitivo, sutil, capaz de perceber as coisas sem raciocinar, é o aspecto yin da mente. Então, nós desenvolvemos muito o yang, né, que a gente já conversou mais no outro vídeo sobre isso, né? Vem um período muito yang, chegou no máximo, ele declina rapidamente e aí a gente volta para a vibração yin. Então você começa então a estimular o desenvolvimento interno, né, de uma civilização toda voltada para o externo, para o yang, para a aparência, para o fazer, para o competir, né? Ela de repente se colapsa naqueles valores e a gente volta para os valores yin, de crescimento interno, de voltar para dentro, e aí vai buscando um novo desenvolvimento, um novo equilíbrio. O propósito é que haja equilíbrio entre interno e externo, entre racional e intuitivo, né? Entre o funcionamento orgânico, de eu cuidar do meu interno, do meu corpo, e de eu cuidar do meu externo, da minha aparência. Então, hoje as pessoas estão todas no externo, elas se preocupam demais com a aparência, com a beleza, com os seus músculos, mas não lembram que quem sustenta tudo isso é a parte interna, são os órgãos, né? Quem vai dar força para isso tudo funcionar é energia. Sem energia, os órgãos não funcionam, os músculos definham, a pele fica flácida, cheia de rugas. Então as pessoas pensam em beleza, né? Mas não vão lá onde realmente precisa trabalhar. É trabalhar o interno, trabalhar os seus órgãos, trabalhar a sua energia, a sua vitalidade, porque ela é que mantém a aparência, ela que mantém o externo, né? Tudo tem essa conexão, né? Na nossa evolução, né, chega um momento que a gente tem que parar de pensar em externo, em beleza, em ter isso, em ter aquilo, em ter celular novo, em ter carro novo do ano, carro importado, e começa a voltar, aí esses valores são quebrados, os seres são pressionados para repensar os seus valores, começar a olhar para dentro e trazer de novo essa valorização do interno e fazer o equilíbrio do interno com o externo, dos valores internos com os valores externos. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.